Por que Deus não poderia estar dentro do corpo de um homem se assim quisesse? Se ele quisesse encarnar em um corpo físico de um homem, por que não poderia fazer isso? Essa é a minha pergunta. Ok, boa pergunta. Primeiro de tudo, somos nós mesmos que dizemos que Deus é um só. Vamos começar por aí, isso está na Torá. Segundo, Deus pode se tornar um hipopótamo. Se ele quisesse fazer isso, por que não poderia? Pronto. Deus pode se tornar esta carteira? Não faria sentido. Por quê? Se Deus quisesse fazer isso, por que não o faria? É que quais motivos ele teria para fazer isso? Por que ele faria um hipopótamo? E você disse que sim. Nós consideramos que, antes de tudo, um ser humano é algo muito limitado e não quero soar ofensivo. Por favor, me perdoe por essa pergunta que vou fazer. Jesus ia ao banheiro? Sim. Sim. Eu tinha necessidades. Claro. Você entende que o Deus que muitas pessoas têm é um Deus que... Não quero ser explícito, mas você entendeu. Nós não consideramos que Deus queira se limitar a ser um ser humano. Isso é limitar Deus, primeiro. Segundo, se eu te afirmo agora que eu acredito que esta carteira é Deus, isso na verdade é justamente o argumento do bezerro de ouro. O que foi o bezerro de ouro? Eles derreteram um pedaço de ouro, saiu com forma de animal. Sério? Vaca sim, de bezerro. E o que o povo diz ali, dizem: Israel, esse é o nosso Deus. Afirmando: esse é Deus. É que esse tem que ser Deus. Deus não poderia virar um bezerro. Qual o problema? É ouro, o material mais puro. Então nós não porque uma pessoa ou porque uma de cada 3 pessoas e uma religião muito antiga de 2000 anos diga que uma pessoa era um Deus. Não vamos considerar isso devido à falácia ad populum. Por exemplo, a religião egípcia durou pelo menos 1000 anos a mais que o cristianismo. E os faraós eram deuses, você sabia? Os faraós, reis do Egito, eram a divindade suprema do Egito. Então, o que dizer? Quem garante que Deus não quis ser aquele faraó? Não, nossa perspectiva é completamente monoteísta, completamente. Uma abstração muito maior do que é Deus. E por isso não consideramos que Jesus era um Deus. Se Deus quisesse virar um hipopótamo, ele poderia, mas isso é apenas uma questão teórica sobre sua vontade. Estamos discutindo se Jesus era um Deus, e acreditamos que não era. Entendi. É que eu acredito que Deus faz as coisas por um motivo, por uma razão, né? E se ele quisesse se tornar uma pedra, eu não vejo sentido, não vejo razão, mas se ele quisesse se tornar um ser humano em favor dos seres humanos, talvez aí exista uma razão para que ele se tornasse um ser humano. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Minha pergunta. Não sei se me expliquei bem. Sim, mas você vê motivo para Deus virar um bezerro de ouro? Não, obviamente não, porque é um bezerro de ouro nacional, mas... Esse foi o argumento dos adoradores do bezerro de ouro. Disseram: esse é o seu Deus, Israel. É a mesma limitação do infinito na matéria. É simplesmente a... Limitación. Na verdade, não. Eu parto do ponto contrário. Eu não tento ser o psicólogo de Deus, tá? Eu não coloco Deus em um sofá vermelho como se fosse um Sigmund Freud estereotípico. Bom, Deus, me conta, o que está passando pela sua cabeça? Você quer se tornar um ser humano? Eu penso ao contrário. Eu penso o que foi que sociologicamente fez com que um grupo de pagãos dos séculos primeiros transformasse Jesus em um Deus. Porque, na minha opinião, não acredito que Jesus tenha dito que era um Deus. Mas essa é uma interpretação que fizeram sobre Jesus. Por que vocês acham? Às vezes o programa acha que eu sou um robô. Aí aparece um aviso ali. Desculpa. Eu não acho que Jesus tenha se chamado de Deus. Não me parece. Mas depois, em torno desse ethos, porque era muito comum na religião greco-romana que o líder do que era o mundo fosse um deus. Por exemplo, não sei, Alexandre, o grande era um deus. Era filho de uma virgem, segundo eles. O imperador Otávio também. O Césares Tito. Todos eles eram filhos de virgens, eram deuses encarnados. O quê? Não era estranho que divindades tivessem relações com mulheres e dessem origem a figuras como Hércules.
Hércules nasceu de uma mulher humana que teve uma relação com Zeus Pai, com Deus Pai, e aí nasce seu filho Hércules. Que lembremos que Hércules, ele se imola, ele dá a vida, desce ao submundo por 3 dias. E depois os deuses permitem que ele volte à vida e ele ascende ao Olimpo em vida. Esse é Hércules. São coisas que não são estranhas na cosmovisão dos pagãos daquela época. Para nós não é assim. Nós não temos a perspectiva de como chegar à conclusão de que um ser humano se tornou um deus. Por isso eu vejo ele como um... Eu encaro de outro jeito, entende? Você encara como? Porque Deus não faria o que eu gostaria que Deus fizesse. Eu penso ao contrário. Como chegamos à situação de considerar que um ser humano era um deus? Ok? São 2 formas de abordar o mesmo tópico. Ok, acho que minha pergunta está relacionada. A alma de uma pessoa já existia antes do nascimento? O que você acha? Não. Não. Sim, eu acho que de certa forma sim. Então, quando Deus dá vida a um ser humano, a alma que não tem necessidades, Deus a transforma em um ser que tem necessidades. Porque o ser humano, como você disse, tem necessidades, muitas coisas, mas a alma não tem necessidades. Aparentemente não. Então por que esse retrocesso? Por que essa necessidade como eu digo, de ter necessidades? Mas a pergunta seria se quem tem necessidades é a alma ou se o corpo tem necessidades e a alma não tem necessidade alguma? A alma não come? Quem come é o corpo. Claro, claro, porque então eu percebo que a alma, antes de habitar um corpo físico, até certo ponto, de certo ponto de vista, é superior. Não é verdade? Porque a alma não tem medo de morrer, a alma não sente fome, a alma não sei. A alma talvez não tenha necessidade de entender a vida, mas o ser humano sim, o ser vivo sim, tem necessidade de entender, tem necessidade de comer. Porque esse retrocesso, então, não sei se deixou. A pergunta é: você acha que é melhor ter a necessidade ou não? É melhor ter se houver uma razão, se houver um fim, se houver um objetivo, não. Por exemplo, se eu tenho necessidade de comer, senão eu morro, né? Então eu como porque tenho a necessidade, mas porque eu como é que continuo vivendo, então eu tenho a necessidade de comer. Então, uma necessidade se justifica pela própria necessidade, não é verdade? Ok, bom ponto. Vou explicar algo um pouco profundo, não sei se todos aqui vão captar o que vou dizer, mas talvez você sim. Isso é complexo, é trabalho, Manel, não sabemos relaxar. Por que Adão come o fruto se Deus proibiu? Será que ele sentiu tentação e tudo não é muito mais complexo? Adão decide comer do fruto, não é que ele simplesmente se deixou levar. Ele decide. Por quê? Porque Adão tem isso. Ele pondera essa situação. Eu fico no Éden, que aqui no Éden eu tenho tudo, não tenho necessidade, como você expõe. Não morro, não sinto fome, não me visto, não tenho nada. Mas, se eu saio do Éden, tenho necessidade. Se eu tenho necessidade, eu tenho que me esforçar. E se eu tenho que me esforçar, posso ser melhor. Então eu tenho 2 opções: estar no Éden, com tudo já preparado, servido em uma bandeja de prata. Ou estar em uma situação em que por meu próprio mérito eu posso chegar a Deus. Ou seja, é como isso. Existe uma história, não sei se já ouviram, sobre pescadores. Tem um senhor pescando, e um empresário chega e diz: "Ei, por que você está pescando? Se você já ouviu essa história." Sim, parece muito bonito. Ele está. Bom, vou contar de qualquer jeito. Olha, o pescador está lá na praia, um ilhéu, e o empresário diz para ele: "Ei, por que você está pescando?" Ele diz: "Pesco só o que vou comer hoje." O empresário pergunta: "Por que não vende o peixe para ter mais conforto?" O pescador responde: "Para quê, se estou tranquilo pescando na praia?" Porque se você vender, pode comprar uma rede e assim pode pescar mais peixes. E o pescador pergunta: "Para que eu quero mais peixes?" "Para quê? Para você vender mais. E assim você pode ter um barco, ir mais longe e pegar peixes maiores." O pescador pergunta: "Mas para quê? Quero peixes maiores? Assim você pode ter uma frota, vender e criar uma companhia." E ele diz: "Ok, mas para que eu quero isso?" E o empresário responde: "É muito simples, porque assim, quando você for mais velho e for um idoso, vai poder viver tranquilo, deitar na praia e pescar sossegado." O pescador diz: "E o que estou fazendo agora?" Então é isso.
Se você entende a moral da história, quem está certo aqui, o empresário ou o pescador? Eu acho que o empresário, porque no final ele chegou ao mesmo objetivo, que é deitar na praia e pescar. Mas na visão do empresário, ele deu emprego para muitas pessoas, alimentou muito mais gente, criou, ou seja, fez, ajudou, transformou. Enquanto o outro só ficou buscando o mesmo objetivo, deitado na praia, Adão no Éden faz a mesma coisa. Ele tem a opção de ficar lá ou a opção de sair do Éden para poder ter a oportunidade de ser melhor. Por isso Adão come o fruto e todo o diálogo com Deus se encaixa nisso. É uma explicação ampla de Barbanel, respondendo à sua pergunta. O que é melhor? Na verdade, existe um preceito judaico ligado à roupa chamado tzitzit. Quando alguém vai a um cemitério, precisa guardar os tzitzit. Você não pode deixar isso aparecendo para fora da roupa quando está em um cemitério. Por quê? Porque no sentido midrástico, os mortos lhes sentem inveja. Sentem inveja porque os vivos podem cumprir mitzvot. Que nós, que ainda estamos vivos, podemos cumprir a Torá. Podemos seguir a palavra de Hashem, enquanto os que já morreram não podem mais fazer isso. A oportunidade deles acabou. Então, sobre a sua pergunta do que eu prefiro, se é essa ausência de necessidade da alma ou a necessidade da alma, por mais difícil que seja, mas com a oportunidade de transformar o mundo, é uma boa pergunta. É o dilema de Adão, sair ou não do paraíso. Eu entendi que as dificuldades fortalecem a pessoa, não é verdade? No Éden tudo é fácil, fora do Éden é difícil. Exato. E não é difícil só por ser difícil, mas porque você tem a oportunidade de ser melhor. Você tem a oportunidade de se aproximar de Deus de verdade, na verdade. O castigo da serpente é justamente esse, que ela vai para o gajonja, diz que ela vai viver rastejando e que vai comer terra. E a gente se pergunta, mas isso não é um castigo, porque se você está rastejando e sua comida é a terra, você sempre vai ter comida. Você não vai. Qual é o castigo aí? Se sua comida é perpétua, então a resposta é que esse é o castigo. O fato é que você sempre tem tudo, mano, e não ter como agradecer a Deus por se esforçar e que tudo venha assim de graça, como se não fosse nada. Esse é o castigo da serpente. Como ter tudo garantido, se esforçar, fazer um mundo, ou seja, melhorar tudo. Esse é o verdadeiro mérito que o judaísmo busca no ser humano, ok? Espero, bom, te mando um abraço. Ok, igualmente, muito obrigado. Igualmente. Ok. Tema muito interessante, não quis me estender porque está mais ligado a assuntos do Tanakh, que trato com grupos fechados. Aqui me dispersaria, pois é um tema longo.